volte a frutificar. E aí eu esperava um amém, né? Amém. A gente sempre espera um amém. Então, fale pro teu irmão aí, volte a frutificar. Beleza. Vamos ler aqui a nossa palavra-chave, que vai estar em João 15:5. Bom, nosso versículo é o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é engraçado, né, esse texto, que ele fala assim, vocês vão frutificar pra caramba, né, pacas aí, como diz os irmãos, né, e só que depois ele fala, mas olha, sem mim, vocês não vão fazer, vocês não vão ter. E a gente, às vezes, está andando frustrado muito tempo, porque a gente não está frutificando, conforme a Bíblia fala. E às vezes a gente está achando que é legal a nossa vida, é legal os nossos projetos, porque a gente está dando algum resultado. Seja ele bom, seja ele ruim. Mas o resultado é diferente de fruto. Tá? Então, foquem aí que resultado é diferente de fruto. O fruto não é um resultado de esforço de uma árvore. Agora vamos fazer umas metáforas aqui. Você já viu alguma árvore se esforçar para dar um fruto? Alguém já viu ela lá malhando, ela, sei lá, se própria regando? Não, né? Ela tem que fazer, alguém tem que fazer por ela para que ela frutifique, né? Então, o resultado, que é diferente do fruto, é você que dá. É você com a sua capacidade mental, com a sua capacidade física. Então, você, ser humano, você dá resultados por si próprio, né? E às vezes a gente acha que está sendo legal porque Jesus que está dando esse resultado pra gente. Mas não é. Quem está dando esse resultado é você. Mas nenhuma árvore dá fruto por sua própria capacidade. Alguém tem que estar ali podando ela, tem que estar ali regando ela, para que ela possa, assim, então, germinar, é essa a palavra? E dar os seus frutos, né? Então, alguém precisa estar ali, não 100%, mas quase 100%, cuidando dela, né? Quem tem hortinha em casa, quem tem fazenda, quem já teve contato com fazenda, sabe como que é difícil de você cuidar de uma plantação. É muito difícil, algumas levam muito tempo, né? Uma árvore pequena leva 5, 10 anos, depende, claro, da árvore. Eu gosto muito de jabuticaba? Eu gosto muito de jabuticaba. E a família do meu noivo, eles têm uma fazenda, né? E eles plantaram a jabuticaba. E eu louca pra comer aquilo, né? Já tem 3 anos. E o negócio não deu ainda. Então, vocês verem que o fruto leva um tempo para ele dar, né? E o problema que muitas pessoas têm em relação a fruto é que elas deixam de acreditar no agricultor. E aí a gente, conforme a palavra for andando, a gente vai descobrir quem que é esse agricultor. E hoje Jesus está te chamando assim, ó, minha filha, meu filho, você vai frutificar a partir de hoje. Então, Jesus não está te chamando para você gerar resultado. Jesus está te chamando para você ter o fruto. Jesus não está te chamando para você receber aplausos, elogios, gratidão, gratiluz, como diz aí, né, o mundão. Não, ele não está te preparando para você receber resultado. Está preparando você para frutificar. Então, voltem a frutificar. E isso eu estou falando primeiro com um espelho aqui para mim, para a Sara, né, falando, ó, Sara, acorda, minha filha, volta a frutificar aí. E a gente está muito nessa era dos resultados, né? Então a gente vê aí nas propagandas, nas mídias, ou até mesmo os nossos chefes, os nossos amigos falando assim, você pode, você consegue, you can, just do it, que são as frases lá da Nike, lá, você consegue, você consegue. E quem não tem resultado hoje em dia, não é respeitado, né? Infelizmente. Aí nas empresas, aí no mundão, em qualquer lugar, se a gente não gerar resultado, se a gente não mostrar o que a gente está fazendo, a gente não é respeitado, a gente é tratado como qualquer um, na real, né?
Então, Jesus não vai mover você para dar resultado. É você que tem que se mover para dar resultado. É a sua capacidade, é o seu intelecto aí que vai te dar resultado. Não é Jesus. Jesus move você para frutificar. E eu vou abrir um parênteses aqui na pregação, que hoje em dia, a gente está admirando muito as coisas tecnológicas, né? E cada dia mais a tecnologia vem avançando. Eu costumo falar lá com a minha equipe que a gente não conhece tudo sobre tecnologia, porque passa um segundo, a tecnologia se inova, né? A cada segundo a tecnologia vem sendo aprimorada, né? E a gente tem sempre que estar estudando. Mas a gente admira muito o celularzinho, o notezinho, o iPadzinho, o relógio, né? A gente vem admirando muito essas coisas que foram criações humanas. Foram resultados humanos. Alguém se empenhou, que nem a Apple, né? O Steve Jobs, o monstrão lá, o milionário, trilionário, sei lá o quê. Ele fez essa tecnologia tão legal que a gente acha tão massa hoje, né? O iPhone, o iPad, o MacBook. Quem que não queria ter, né, aquele desktop lá do MacBook, aquele monitorzão, né? 20 pau. Eu queria ter, né? Mas não vou ter mesmo. Então a gente admira muito outras coisas, criações do homem, né? Então, o homem criou o foguete, foi lá para a Lua, né? O homem criou lá o Tesla, né? Então a gente admira muito essas coisas e a gente acaba deixando oculto a maior criação do mundo, né? A máquina mais importante do mundo. Alguém sabe o que é? O ser humano. Então, olha aí pro irmão do teu lado e fala assim: você é mais incrível do que o meu celular. Você é mais incrível que meu carro, do que minha casa, do que meu emprego. Então a gente tem muita dificuldade, né, de aclamar a criação mais incrível do mundo, que é o homem, né? A gente clama outras coisas, né? Então, a geração... E vocês vão ver que cada vez mais vai estar assim, cada vez mais essa geração do resultado vai aclamar coisas que o homem fez, né? Ao invés da criação, ao invés de Cristo, em primeiro lugar, Cristo, obviamente. E a geração vai falar assim, vai fazer com que você tenha o desejo de estar numa boa roupa, de ter um bom relógio, de ter um bom carro, de ter um bom emprego, de ter uma boa casa. Ela vai aclamar para você ter isso. Mas Jesus não quer isso, não quer resultado. E Jesus estava dando na lata, na cara para os discípulos essa mensagem. Que voltando para João 15:5 fala assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus fala aqui, você não pode. Mas a geração fala, você pode. Só que você não pode nada sem mim, sem Jesus. Você não pode fazer nada sem ele. Então, não, você não pode. Não pode. Então, um exemplo aqui, né? Eu não tenho a capacidade de me comunicar com você. Mas, Jesus em mim, eu posso me comunicar com você, né? Então, a gente tem que parar de bater no peito e falar assim, eu sou top, eu sou o monstrão, né? Eu sei fazer, eu sou fortão, eu consigo levantar uma árvore, eu consigo, sei lá, a gente tem que parar de bater no nosso peito aqui e falar assim, eu consigo porque eu sou eu, sabe? E Jesus fala assim, eu não te chamei para dar resultado, te chamei para frutificar. E Jesus fala assim, né? Acho que eu passei aqui. Aqui eu tinha colocado assim, resultado diferente de fruto. Jesus não vai mover você para dar resultado, Jesus vai mover você para frutificar. Aí, para aí, segura. E aí Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aí pergunta para a igreja, vamos lá igreja, proatividade. Ramo dá fruto? Sim, ramo dá fruto, minha gente. Vamos voltar lá na laranjeira,
mexeriqueira, bergamoteira, sei lá o que é, agora eu não sei mais também. Vamos lá, ramo dá fruto sim, só que é a videira que manda os nutrientes. Pegaram? Então, legal. Ramo é só o canal. Só o canal. A gente, na real, a gente não é nada. Né? A gente é só o canal. Quem é tudo é Jesus. Por isso que não dá para bater no peito e falar, olha aqui, ó, eu gerei um fruto, eu gerei uma jabuticaba. A jabuticaba dá no pé, né? Não, esse não. Eu gerei uma maçã. Não dá porque não foi você. Não foi você sozinho. Porque o mérito nunca é do ramo. O mérito é sempre da videira. E quem é a videira? Jesus. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. O resultado é seu, o aplauso é seu, o elogio é seu, mas a honra, a glória e o louvor é apenas de Cristo Jesus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele, exclusivamente dele. E esse evangelho que a gente prega aqui é muito diferente do evangelhos pregados aí no mundo afora. A gente costuma ouvir o evangelho do humanismo, humanista, que é o homem no centro ali. E esse evangelho é diferente do evangelho do reino. Só que as pessoas querem acreditar que o homem é mais pode pá do que Jesus. Não é. E aí fora também tem o evangelho triunfalista, falando assim, que você vai conseguir, você vai conseguir se você levar o sabonete ungido. Tem umas coisas que, olha, não dá para acreditar, velho. Não dá para acreditar que a pessoa acredita nisso. Sinceramente, a falta de conhecimento está cada vez mais prejudicando a nação. A nação não, o mundo, né? E é só você ler um pouquinho a Bíblia, pouquinho, um capítulo, um livro, que você vai ver que muitas pessoas não se deram bem. Muitas pessoas não se deram bem. Então, vou te convidar na sua casa a você pesquisar como morreram os discípulos de Jesus. Só que assim, ó, remetendo à palavra, os discípulos de Jesus não estavam buscando resultado, eles estavam buscando fruto e deram muitos frutos. Então, Paulo diz assim em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, você viu que Paulo, ele não quer receber aplausos, ele não quer receber elogios, ele não está nem aí para resultado, ele está aí para o fruto, tanto que ele sempre se remete a Jesus, né? Não é ele que faz, é Cristo. Assim como todos os outros discípulos também nunca se remetiam a si próprios. Quem se remetia a si próprios eram os enganadores, né? As pessoas que não andavam com Cristo, que normalmente querem a glória só para si. Vamos dizer bem a verdade, né? E Paulo, ele nesse versículo, ele fala assim, não sou eu dando o resultado, mas é Jesus em mim dando. Eu não tenho condições de dar resultado. Assim como nós aqui da igreja, pastor, obreiros, né, diaconisas, que eu aprendi que se escreve com S, o presbítero, os irmãos de louvor, não somos nós que damos resultados, mas é Cristo na gente que gera os frutos, que gera cada um de nós aqui, a gente foi um fruto, né? Foi um fruto de uma pregação, de uma ministração, de uma conversa que o pastor ou um amigo, uma família fez para nós somos os frutos, né? Os frutos salvos, né? Então, não tem a ver com a nossa capacidade. Não tem a ver com a forma com que a gente anda, com a forma que a gente prega. Vou dar um exemplo aqui, não tem a ver com a minha forma de comunicação, porque se tivesse a ver, eu estaria lascada, porque eu não sei me comunicar. Mas é Ele em mim, é Ele em você, que te ajuda nas atividades, né, do reino. E se fruto não é resultado, como é que a gente frutifica, né? Ficou um porém aí, né? E a primeira coisa que a gente tem que... Como eu frutifico? E a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, como se frutificar, é permanecer. Permanecendo. Essa é a primeira coisa. E a gente vê em volta aí, eu acho que se a gente olhar nós mesmos assim,
a gente tem dificuldade de permanecer, né? Em muitas coisas. Muitas coisas. E Jesus fala que não se agrada aquele que retrocede. Então, vou dar um exemplo meu, tá? Eu comecei o balé, o jazz, que for, parei. Comecei a aula de canto, parei. Tá, um monte de coisa. E Jesus não se agrada nem dessas coisas que é, tipo, pra gente se capacitar. Imagina se a gente retroceder na igreja ou na palavra. É pior ainda. Então, a gente tem muita dificuldade disso. E nenhum ramo consegue se frutificar fora da videira. Nenhum ramo consegue frutificar fora da árvore, fora daquela base que produz alimento, que produz nutriente. E você sabe o que serve um ramo que é tirado fora da videira? É queimado. Como diz a música, né? Árvore que não produz nada vira lenha, só serve para queimar e vira cinza na fogueira. E eu vou falar de um exemplo aqui que foi engraçado, né? Ontem eu falei pro Gabriel, né? Não o Gabriel aqui, o meu Gabriel. Falei, nossa, tô nervosa, né? Pra ir lá na igreja pregar, que eu fico sempre, né? Essa palavra aqui eu demorei 4 horas pra preparar. E eu falei pra ele, tá, tô nervosa. Aí ele falou, o que vai ser? Aí eu já, meu Deus, houve o interesse. Glória a Deus. E aí eu falei pra ele, né? Olha, tem que haver interesse, viu? E aí eu falei pra ele, né, da palavra. E ele falou, nossa, que engraçado, né? O que tá acontecendo lá na fazenda, que eles estão na fazenda. Eles compraram a antena do Elon Musk, né? Que é top, né? É que lá realmente a internet era triste, viu? E eles compraram a antena do Elon Musk e eles estão vendo onde que põe essa antena, porque muitas árvores atrapalham. E aí ele falou assim, tanto que a gente estava querendo colocar num lugar, só que tem uma baita de uma árvore ali, e a gente não vai conseguir. Então a gente vai arrancar essa árvore. Eu falei, nossa, você vai arrancar a árvore? Não pode, eu, né? Vegana, não. Aí eu falei, não pode. Aí ele falou, não, mas ela não produz nada, a gente vai arrancar e vai virar lenha. Viu? A árvore que não produz nada realmente vira lenha. Não é só a música, não é. Vamos lá. João 15:4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não permanecereis em mim. Então Jesus deixa bem claro para os discípulos e para nós hoje que se a gente não estiver nele, infelizmente a gente vai perecer. E perecer para onde? Para a morte eterna. Eu acredito que todo mundo aqui conhece um amigo que ainda não está na videira, né? Muitos. Eu, inclusive, Sara, tudo bom? Eu conheço também, bastante. Mas, enfim. E a gente pensa aí, a gente se remete muitas vezes para as pessoas famosas, né? Da internet, que estão loucas. Então, nem os mais tops, nem os mais curtidos, nem os mais visualizados, nem os que têm mais seguidores, nem eles podem dar fruto se não permanecerem na videira, ok? Tá ok, tô brincando. Então a gente tem que permanecer nele, porque é permanecendo que a gente vai começar a frutificar. Permanecendo nele que a gente começa a ser frutificado. Ele é a nossa fonte de nutriente. E as pessoas hoje em dia estão muito cansadas, muito estressadas, porque elas pegam tudo ao seu redor e enxertam nelas. Enxertar é inserir. Eu não conhecia esse termo. Mas Então, acabam colocando muitas coisas que não são nutrientes na vida e acaba tendo desprazer de passar por muitas coisas, muitas dificuldades, né? E se vocês lerem a Bíblia, ali tem um versículo, eu não peguei aqui qual que é, mas os judeus eram os ramos originais da videira, sabiam? Só que eles foram arrancados. E os novos ramos foram enxertados na videira. Os novos ramos somos nós. Nós temos acesso também à palavra. Quem está participando do curso bíblico sabe, né, do que aconteceu ali na história ali de... Esqueci o livro. Atos que a gente... Romanos. Sabe? Então eu convido vocês a participarem do curso bíblico, ou o Merchan, né? O Merchan. Curso bíblico, terça-feira às 8 horas, porque é um grande aprendizado. Então,
nós somos esses novos ramos encaixados na videira. Só que na hora que a gente começa a dar uma florzinha, a gente fala assim, ai não, já dei, agora eu vou por mim mesmo e eu vou fazer o que tenho que fazer. Só que não acabou, você só virou uma folhinha, você nem chegou a virar uma florzinha para dar o fruto. Então muitas vezes a gente fala assim, olha, eu já não preciso mais de Deus não, já consegui meu carro, já consegui minha casa, já consegui com que minha família viesse para Cristo, eu vou me embora. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Se a gente andar sozinho, já sabe o que acontece. E a gente está nessa geração que ninguém ouve ninguém, ninguém respeita ninguém, a pessoa sabe de tudo, ela é top, ela é o dicionário ambulante, e você vai falar e ela responde, eu já sei, mas não sabe de nada, irmão. Não sabe de nada. A pessoa pode saber do resultado dela, mas do fruto ela não sabe. E você, irmão, não estou falando aqui que você é proibido de dar resultado, não. Muito pelo contrário. Deus falou que a gente deve trabalhar para conquistar as coisas. Jesus está conosco, dando direção, óbvio. Eu só estou falando que a gente não deve estar focado somente em resultado. Estou falando isso, tá? Porque o resultado não ecoa na eternidade. O que ecoa na eternidade é o fruto. E é o fruto que a gente vai saber qual que é esse fruto já já. Tá bom? E por que Jesus quer que a gente volte para a videira, né? Volte a frutificar. Porque ele quer fazer parte da nossa manhã. Ele quer fazer parte do nosso trabalho. Ele quer ser a nossa motivação de levantar, nossa motivação de continuar. Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil. Algumas pessoas, às vezes, criam barreiras para nós. E a gente fala, putz, essa barreira aqui eu não vou conseguir pular, não. Mas com Jesus a gente consegue. Então, permaneçam nele. E aí eu pergunto para vocês, né, que eu já perguntei para mim enquanto eu estava escrevendo. Faz tempo que vocês não ganham uma alma para Cristo? Não precisa responder. Faz tempo que você não ora? Faz tempo que você não jejua? Parênteses aqui no jejum. Na semana do dia das eleições, jejuem. É o país que você vive. Eu não posso jejuar por você. Mas a gente tem que estar unidos como igreja para querer o melhor da nossa nação. Então, uma semana antes, até no mesmo dia, a Orda comentou que ela fez, né, o jejum até meio-dia antes de votar. Isso é super importante para a gente estar em sincronia com Cristo, orando. Né? Jejum não é só parar de comer, não, viu? Tem gente que acha que é só parar de comer. Vamos ficar com fome e vai resolver. Não. É para você ter um momento com Cristo. Sara, mas eu vim aqui na igreja hoje para ouvir uma palavra motivacional. Vai para o Everest. O Everest está cheio de corpos motivacionais. Mortos. Pessoas com motivações que foram lá no Everest, lá no frio, com uma motivação gigante e morreram. Porque estavam em busca do resultado. Então, o confronto faz com que a gente se arrependa e volte a se conectar com a videira. O arrependimento faz com que a gente seja encaixado, eu não sei falar essa palavra, encaixado na videira para que a gente gere a frutificação. Segundo ponto que a gente precisa fazer é obedecer os mandamentos. Em João 15:10 diz assim: se guardardes os mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, Jesus não está te pedindo uma coisa que ele nunca fez. Porque aqui ele fala assim, ó, eu quero que você permaneça como eu permaneço no Pai. Eu quero que você obedeça assim como eu obedeço o Pai. Ele não está falando para você fazer uma coisa que ele nunca fez. Está falando para você fazer igual a ele. O nosso maior testemunho é Cristo, para sempre. Então, para permanecer, eu preciso obedecer. Então, permanecer no amor de Cristo. Legal. E qual que é o grande mandamento? Se você ler João 14, 15, 16 e 17, são os 4 últimos capítulos antes de Jesus ser levado, tá? E aí, ele fala assim, né? No próximo ele fala assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus fala assim, ó, permaneça em mim e me obedeça. Obedeça no quê? Qual o mandamento? Qual é o principal mandamento? É o amor.
E é o amor assim como eu amei, né? Por isso que não tem a ver com o resultado. Então é difícil a gente, muitas vezes, amar quem feriu a gente, quem nos deu uma bronca, quem nos xingou. E o resultado não cobra isso de você. O resultado fala, deixa a pessoa lá que ela vai se ferrar um dia. Mas o fruto cobra do arrependimento, do amor com o próximo. Principalmente o amor com o irmão da igreja. Né? Então a gente tem que deixar o resultado para lá. A gente, junto com o resultado, a gente tem o orgulho. Então deixar o orgulho e gerar o fruto. Então tá na hora da gente amar em outro nível. E qual que é o parâmetro que Jesus coloca? Ame aos outros como eu amei. Aí é difícil, né? Como que Jesus amou? Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Esse foi o maior amor. Foi o amor que a gente tem acesso agora, a partir da salvação, a partir de entregar a vida para Cristo e declarar com os nossos próprios lábios. Então, olha só, para a gente amar como Jesus amou, o que tem que acontecer? A gente precisa morrer. Simples assim. A gente tem que deixar o velho homem para trás e deixar que um novo homem habite em nós. Como é que a gente morre? Tendo a salvação, né? A gente era desligado, a gente já estava morto, inclusive, né? E quando a gente tem a salvação, que é declarando com os nossos lábios, a gente passa a ser religado com Cristo e passa a vivificar com Cristo, né? E frutificação tem sim a ver com morte, porque nenhuma árvore dá fruto se uma semente não morrer antes. Sabiam disso? Então, uma semente teve que morrer para que a gente desse fruto. Então, não tem como a gente amar sem Jesus na vida. Então, vamos ler aqui João 14,16, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, amar como Jesus amou. Como? Jesus habita em nós agora. Então, a gente consegue. Consegue. Vai na fé que você consegue. Você tem que deixar espaço para Deus agir na sua vida. O Consolador está em você. A partir do momento que você entrega a vida para Cristo. João 14,17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Estará em vós para sempre, como disse o anterior. Então não adianta a gente ficar ouvindo os coaches, que é uma frase muito, né? Agora tá todo mundo usando. Os coaches, não adianta a gente ouvir os coaches. Ai, nossa, eu vou te fazer isso, vou fazer isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Não adianta. Não adianta que ele está vendo o resultado, não está vendo o fruto. Então a gente tem que estar sempre mirando e olhando para Cristo. Ai, Sara, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu não consigo amar aquela pessoa. Cara, para mim é extremamente difícil. Principalmente algumas, assim, específicas. Mas a gente fala, né? Eu não vou descer no nível da pessoa para perdoar ou amar ela. Mas Jesus desceu no seu nível para te perdoar do pecado, né? Então, se Jesus consegue e Jesus habita em nós, a gente também consegue. A gente consegue também. E eu acho que é o último versículo, irmãos. Eu acho. Que diz assim, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, eu vou ler só os primeiros, os 3 primeiros. Amor, ali tá gozo, alegria, paz. Beleza? Ele, Jesus, em você, pode fazer você ter amor. Ele, em você, pode te dar alegria, mesmo em tempos ruins. Ele, em você, pode te dar paz, mesmo em guerras. Então, ele já está em você. Então, é só você abrir o caminho para que ele possa fazer isso. Tem um versículo que diz assim, se vós estiverdes em mim, e nós estamos, e as minhas palavras estiverem em vós, que a gente está permanecendo, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Doido, né? Já pensou alguém te falar assim, me pede qualquer coisa aí, vai dar certo.
eu vou te dar um presente. É louco, né? Então, permanece, oro, ele concede. Sara, mas eu já pedi e eu não recebia nada, não. Eu já pedi casa, já pedi carro, já pedi cura, já pedi bênçãos, já pedi bens. Só que assim, quando eu permaneço nele, quando eu obedeço a ele, até o que eu peço muda. Então eu não peço mais para mim, mas eu peço para o meu irmão, né? Eu peço para a igreja, eu peço pelos perseguidos, por missões, né? Aqui, os nossos bens daqui, a gente não leva. Nenhum. Então, qual que é o bem que você está regando ou frutificando? São almas? É orações? É paciência? Alegria? Né? Então, acho que é de se pensar, né? Mas, todavia, seja feita a vontade de Cristo. Amém?